Demorei, mas vou falar, enfim, qual é a nossa enquete, que a galera já está votando aqui, Marília, porque se tem alguém cujo campeonato não foi nada bom, foi o Corinthians. E agora tem um zum de Cássio. A pergunta é se você gostaria de ter o Cássio no seu time, sim ou não? Essa é a pergunta Aí eu da tenho. nossa enquete que está aqui. Você já tem, você não precisa nem votar. Para Agora, 2024, para 2024, você gostaria perguntas, que ele continuasse? acaba o contrato? A pergunta é, as alternativas são sim, não, e a terceira é ele não vai sair do Corinthians. Tem contrato, vai ficar? Qual a situação do Cássio, que é um dos super medalhões do Corinthians? O Cássio tem contrato até o final do ano que vem. Eu acho que essa questão foi motivada aí por um flerte do Grêmio, né, onde ele foi da categoria de base, e uma frase depois da derrota para o Internacional, que ele não sabe do futuro. Hoje o empresário dele disse que não tem nada disso, que ele vai ficar no Corinthians. Esse empresário que é dele, é do Mano e é de muitos jogadores, acho que não vai, neste começo de mandato do novo presidente do Corinthians, começar pelo Cássio, uma relação que sempre foi muito boa, inclusive para ele, né? Ou principalmente para ele, é o Carlos Leite. Então, acho que é mais um truco, porque assim como foi o ano inteiro no caso do Renato Augusto, não é que se o Corinthians tiver um ano tão ruim como foi esse ano, de tanta pressão, sempre estoura no Cássio, né? Porque o Cássio participa muito das partidas. E vai ser um ano perguntando para o Cássio, como foi um ano perguntando para o Renato Augusto se ele ia ficar. Então, acho que há também uma forçação. A gente está escolado, né? A gente está aqui há tanto tempo fazendo essa pré-temporada, essa intertemporada. Há uma tentativa de antecipação de renovação de contrato quando você, né? Você está numa relação, você fala assim: fulano está me paquerando, hein? Mas o fulano está me paquerando, hein? Mas o fulano está me paquerando. Eu não acho que o Cássio não vá ficar. Eu acho que é uma tentativa de antecipar. Como disse o Arnaldo outro dia, foi um pensamento muito interessante. O Cássio está no Corinthians há 12 anos, e há 12 anos ele tem o mesmo chefe. Agora o chefe vai mudar, né? Os patrões eram os mesmos, agora os patrões são diferentes. Todos eles falaram, né? Ele, o Renato, o próprio Fábio Santos, o Fagner, que o ano foi difícil por conta da eleição. Era bastante claro que pela primeira vez a oposição era forte, e pela primeira vez a margem aí de um fim de contrato, eles não têm interlocutores. Quem vai ser o diretor de futebol? Cri. Deve ser o Rubão, mas o Melo passou a candidatura dele toda falando que não seria. Quem vai ser o interlocutor? É o Rodrigo Caetano? Foi contratado já? Cri. Então, eu acho que há uma tentativa de colocar na discussão aí na mesa do novo presidente, prioridades. E o Cássio, ao ter um flerte com o Grêmio, ele mostra que, se vocês não me quiserem, em julho eu posso assinar com o Grêmio. Eu acho, sinceramente, como disse o empresário dele, que ele não vai agora. Acho que o Corinthians só venderia, ou só negociaria, ou só anteciparia o fim do contrato dele, se o Corinthians fosse ressarcido para isso. Por que o Corinthians vai abrir mão do Cássio agora para o Grêmio? Não faz muito sentido econômico nem empresarial. Acho mais uma dessas conversas que a gente passou o ano. Cada vez que o Cássio pegar um pênalti, fazer uma grande defesa, o Cássio merece renovar o contrato. Vamos ler várias vezes essa mensagem, essa manchete no UOL ano que vem. Nossa enquete está equilibradíssima aqui, A pergunta é: você gostaria do Cássio no seu time? Sim, 39%. Não, 38%. E 23% diz que ele não vai sair do Corinthians. Eu já dou o meu voto. Eu queria. Acho um goleiraço, muito bom. Gostaria no meu time mesmo, veterano e tudo mais. E você, meu caro Marco Antônio? Olha, é o mais importante jogador do Corinthians da sua história, o Cássio. Vai ter estátua no Parque São Jorge. Só que isso é uma informação, ele sofre muito com o Corinthians. Sofre muito nas derrotas, tem perseguição, teve fase aí de perseguição da família, essas coisas mexem muito com ele. E ele sofre quando perde, como uma fase dessa, que cai, não cai, pode ser rebaixado. O Cássio sofre durante o jogo, quando ganha, quando joga bem, quando perde, quando toma gol, quando o time comemora, ele reza agradecendo. Ele anda sofrendo muito no Corinthians. Se tiver uma boa proposta para jogar nos Estados Unidos, eu acho que ele embarca. Ele vai. Mas eu queria o Cássio, sim. O Cássio ele está jogando muito, não está jogando de favor pela história, não, está jogando muito. Tudo indica que tem um belo reserva. Mas é um belo reserva que, na verdade, ninguém sabe direito, né? Sabe de treino, né?
Tem muito leão de treino que a hora que não vamos ver muda completamente. Mas eu gostaria que ele ficasse um goleiraço, mas tem esse aspecto dele que eu sei que ele se preocupa, ele tem medo. Ele gostaria de uma fase mais. Ele queria um momento mais leve na vida, e no Corinthians não existe esse momento. Nem com Fala, ele. Lavieri. Independentemente do goleiro do seu time, ou de qualquer time, o que você acha do Cássio? Gostaria dele num time hipotético que você torcesse, vamos dizer assim? Com certeza eu gostaria de ter o Cássio no meu time. Eu tenho uma impressão que no final até corrobora com a informação do Bodão. A minha impressão é que o Cássio está um pouco até de saco cheio, digamos assim. Porque você vê ele reclamando, brigando com os companheiros, muito provavelmente porque ele sente muito mais do que os outros companheiros essa má fase do Corinthians. E aí eu imagino, isso aqui é tudo sensação, tá? Não é informação, mas aí a minha sensação ao ver jogos do Corinthians, ver o Cássio extremamente irritado, xingando o companheiro, às vezes ele dá uma escapada até em algumas entrevistas, ele dá uma patada até em alguns jogadores nas entrevistas e tudo mais, quando os microfones às vezes captam durante o jogo também. É essa sensação de que ele, putz, vou ficar mais um ano aqui, não sei qual vai ser dessa reestruturação do Corinthians. Se continuar esse time, pode ser que a gente lute mais um ano para não cair. O Corinthians correu o risco de nem para a Copa do Brasil ir, vai na Copa do Brasil porque o Palmeiras acabou se classificando para a Libertadores e sobrou uma vaga para o Paulistão. Então foi um ano ruim para o Cássio. Aí ele pensa, pô, já que eu vou ficar, pelo menos me dá mais 2 aninhos aí de contrato, que aí é junto com o que a Marília falou, né? Pô, já que eu vou ficar aqui e aguentar mais um ano, então vai mais 2, eu encerro a carreira aqui e tudo mais. Eu olhando de longe, hoje, a primeira vez que eu vi a notícia na capa do UOL, pô, o Cássio pode sair, Corinthians admite que Cássio pode sair, eu pensei, pô, já não bastasse o Fábio ter saído do Cruzeiro do jeito que saiu, é aqueles jogadores que você olha e vê na cara do jogador o escudo do time, né? Tem alguns jogadores que têm essa característica. O Cássio, você olha para ele, você vê o símbolo do Corinthians na cara dele. Eu falei, não é possível que ele vai sair pro Grêmio. Para mim, assim, é uma coisa que nem combina direito. E aí, quando eu fui começar a pensar o que poderia ser, para mim, a única coisa é isso, assim, de repente o Cássio está de saco cheio, e aí muito pela informação que o Badão trouxe pra gente, porque ele sente muito o momento do Corinthians, ele é altamente identificado e sente. E aí, convenhamos, é difícil, né, para um jogador altamente identificado, tá ali, dando o seu máximo, tem glórias e mais glórias, merece estátua, foi o nome do título no Mundial, o nome do título na Libertadores, e aí quando o Corinthians vive uma má fase, é ameaçado em aeroporto, vê a família receber mensagem, pô, é um negócio que deve dar nos nervos, né, Tironi? Pois é. Bom, não tem nenhuma grande definição no Corinthians ainda, né? Só essas coisas do diretor de futebol estatutário, mas que vai ter um profissional. E assim vai o Corinthians daqui para o fim do ano. Hoje encara o Coritiba, talvez um dos jogos menos que as pessoas menos vão se conectar hoje, né? Um jogo completamente que não vale nada. O Coritiba está rebaixado, o Corinthians ainda precisa de ponto para ir para a Sul-Americana ou já está? Já está. Já está. Já está. Então é um jogo que não vale absolutamente nada. Outro jogo que não vale nada, pelo menos para uma das partes, que é o do Fluminense, que encara o Grêmio e com o time titular. Tem essa de poupar, não. Poupou lá contra o Palmeiras, muitos jogadores, mas hoje vai com quase todo mundo. Quase com o seu time titular, não vai o Samuel Xavier. E o Diniz divulgou a lista dos jogadores que vão para o Mundial, com o Samuel Xavier. Vai todo mundo para o Mundial, meu caro Marco Antônio. Mas nesse jogo aqui tá passeio contra o Grêmio. O Grêmio sim precisa de ponto ainda. Ele tem que jogar, né? Não é porque preferiu o jogo contra o Grêmio, poupar contra o Palmeiras. Poupou contra o Palmeiras, fez um primeiro tempo que podia sair ganhando o primeiro tempo, com o time reserva. Você vê como o esquema funciona. E os jogadores, eu acho que ele vai botar o time hoje, porque o jogador não pode ficar parado tanto tempo, né? Mas aí 15 dias sem jogar, depois vai enfrentar lá o Mundial, é complicado. Acho que joga todo mundo para manter o time em atividade e no que ele está correto. Vão tocar a bola mais do que nunca hoje. Diga lá, e o Samuel Xavier machucado vai para o Mundial, Danilo. Com a expectativa de que possa se recuperar.
Faz sentido no planejamento você ter poupado contra o Palmeiras ou de repente até contra o Santos, se ele tivesse decidido poupar e jogar contra o Grêmio, porque agora o Fluminense vai ficar um tempo longo sem ir até o Mundial, né? Então você também, ao mesmo tempo que você não pode colocar seus jogadores ali para ter risco numa maratona e tudo mais, você também não pode tirar totalmente o ritmo de jogo. Querendo ou não, isso faz diferença e vai pegar, por exemplo, caso chegue na final com o Manchester City, que está no meio da sua temporada e chegando o futebol brasileiro aqui no finalzinho, né? Então isso faz sentido no planejamento, você ter feito poupar contra o Palmeiras no jogo anterior, por conta da grama sintética, tudo mais também, e aí você dá ritmo. Samuel Xavier seria um jogador importante, né? Vai, com certeza. Agora é a questão dos esforços, como é que fala, do sacrifício, né? O jogador que vai jogar com a pomadinha mágica, com a injeção mágica, agora é o sonho de todo jogador, conquistou o título mais importante da história do Fluminense, vai para o Mundial como um azarão absurdo. Aliás, eu acho que até foi a Marília que já falou, né? Que é o Mundial que a gente fala, que menos fala que o brasileiro tem chance de ganhar dos europeus, né? E talvez porque eu acho que é mesmo, viu, Marília? Não sei, porque o Palmeiras tinha uma chancezinha de ganhar ali do Chelsea, mostrou que levou até a prorrogação. O Flamengo do Liverpool eu não acreditava, mas no campo mostrou, por exemplo, que teve. A gente fala isso porque vocês são todos, começar pelo Eduardo, que põe camiseta, faz pôster, são todos discípulos do Guardiola, que tomou 4 gols do Chelsea, que não ganha de ninguém. No final de semana tomou outros 3 e tá perdendo pro Aston Villa. Dá sim, Fluminense, dá sim. É a hora, hein? Vai pegar o pior City do Chelsea. O programa só menciona vitórias do Manchester City. Ontem o Arsenal ganhou e agora o City está perdendo. E o senhor não fez nenhuma menção. O senhor é clubista. É verdade. Mas, muito bom. Precisa ver se está no segundo tempo, hein? Segundo tempo costuma virar tudo. Está no segundo tempo, 1-0 para o Aston Villa, que é o terceiro colocado. 1-0 Aston Villa, Premier League. Assim, Fluminense. Como é que o Diniz fala? Vitória Fluminense, não é esse o mantra? Vitória, exatamente. Última rodada do Brasileirão, eu vou querer só o nome, hein, do time. Vocês vão me falar o rebaixado, o campeão, vocês não precisam falar, que é claro que é o Palmeiras. O time que vai ser rebaixado e o time que vai para a pré-Libertadores. É isso que eu quero ouvir de vocês. Começo pela Marília. O time que vai para a pré-Libertadores. Rebaixado. Bahia. Pré-Libertadores. Botafogo e Red Bull. Danilo. Rebaixado. Sigo a relatora nos 2 votos. Marco Antônio, rebaixado. Eu sigo para se erra todo mundo junto. Eu também vou com você. O Bahia cai, Botafogo e Bragantino vão para a pré-Libertadores.